Om Shri Sai Ram, queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos um momento muito especial, teremos um momento muito auspicioso, o lançamento do livro Gayatri Mantra, uma compilação dos divinos ensinamentos de Sri Satya Sai. Nós vamos contar com a participação de várias pessoas para falar sobre o próprio mantra, sobre o livro, enfim. Vamos contar com a participação da Fernanda Boim, que vai fazer a apresentação do livro. A Fernanda está na presidência do Conselho Nacional da Organização Internacional Sri Satya Sai do Brasil. Também vamos contar com a participação da Inês Romano, que vai falar sobre o papel do Comitê de Avaliação. A Inês Romano está na coordenação de publicações do Conselho Nacional. Vamos contar com a participação da Berta Moradi, que vai falar sobre a importância do Gayatri Mantra. A Berta está na coordenação nacional de Vedas. Vamos contar com a participação dos queridos Deusdete Júnior e da Carla Miller, que foram coautores deste livro. Vão falar sobre os pontos importantes deste livro e também sobre o aprendizado ao fazer o livro. Vamos contar com a participação da Renata Lomba, que está na presidência do grupo Vila Velha, que vai fazer um depoimento sobre o Gayatri Mantra. Antes dessas participações, nós vamos iniciar com um vídeo com a entoação do Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat
Queridos, o nosso evento da tarde de hoje tem a duração prevista de 1 hora. Agora, vamos contar com a participação da Fernanda Boim, que vai fazer uma apresentação do livro. Sairam, todo mundo. É com muita alegria que estamos lançando esse livro hoje, depois de muitos meses de trabalho, muita dedicação, muito karma yoga envolvido. E então eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar o livro que vai estar disponível no site, e também iremos enviar depois o PDF para vocês. Deixa eu botar para compartilhar aqui. Sim. Então eu vou dar uma passadinha. Eu vou dar uma passadinha para vocês verem. Ele está bem bonito. É um PDF que tem o foco principal são os ensinamentos de Swami sobre o assunto, mas tem também uma parte, né, que é da experiência dos autores, né? Então, orações e uma organização assim nos temas para facilitar a compreensão e o aprofundamento. Então, eu vou dar uma passadinha aqui, mostrar principalmente Enfim, vou dar uma passada pelo índice, lembrando que esse é um oferecimento aos pés de lótus do nosso amado Senhor, que por sua graça que possamos beber desta fonte suprema, porque tudo vem de ti e a ti retorna. Essa é a essência mesmo do livro. Mostra essa jornada, né, da criação e do retorno para a fonte. Então, o sumário tem abertura, então, introdução, Gayatri Mantra, aprofundando os significados, a grande mãe divina, os benefícios de cantar o Gayatri Mantra, o Gayatri, a relação com o sol, o Mantra Om, orações à mãe divina, comentários do autor, uma experiência pessoal com divinos ensinamentos e o Gayatri. O Gayatri nos conta uma história. Por que cantar o Gayatri? As 5 faces do Gayatri, pensamento, palavra, ação e o Gayatri. O Gayatri como processo de retorno à fonte. Karma, Bhakti, Jnana, os 3 caminhos para Deus e o Gayatri. A manifestação da divindade nos planos mais densos. Varenyam, Dhimahi, Prachodayat, as etapas do regresso ao divino lar. A Satoma, uma oração que também pede a libertação. Amor de mãe, uma canção de ninar, palavras finais e links. São 100 páginas no total, né? Esses links tem esse vídeo, por exemplo, que nós vimos agora, com a entoação do Gayatri, só comentando que nós fizemos essa recitação escutando o Swami cantar. Então, juntamos 3 vozes, não sei se vocês reconheceram, tá lá o Charles... Tem a voz do Charles, assim, que chama mais atenção. Tem a minha voz e a da Carlinha. Então, a Carlinha fez essa gravação, ficou bem legal. Por questões de direitos autorais, a gente não sabia se ia ter problema, então achamos melhor gravar com as nossas vozes, mas ouvindo, né, seguindo o áudio de Swami e juntamos, então, as vozes. E tem outros vídeos também, que nós vamos passar no final, são algumas músicas com inspiração do Gayatri. Tenho vídeos, deixa eu mostrar, tá lá no final. Eu vou mostrar para vocês, mas são preciosos, né, esses vídeos, e a gente vai também deixar tudo disponível após aqui o evento, para que as pessoas possam também se beneficiar, não só do livro, quanto desses vídeos que foram feitos junto com o livro, né? Então tem como uma espécie de meditação, feito pelo Deus Det, enfim, depois vocês vão poder ver. Eu vou dar então uma passadinha aqui nas páginas, para vocês terem... Claro que a gente não vai ler isso agora, são 100 páginas, é muita coisa, só estou mostrando aqui para vocês verem como que tá bonito e como que tá organizado o livro, tá? Vocês vão ter acesso a esse PDF.
Então, vou dando uma passadinha aqui rápida. Então, está bem dividido. Todas as fontes de Swami estão referenciadas, né? Depois, se quem quiser aprofundar mais. E tem algumas partes que foram inspiradas, né? Foram inspirações. Acho que a contribuição dos autores para inspirar a nossa devoção, né? Então, tem algumas orações e reflexões, tá? Esse livro está muito, muito profundo. Eu, particularmente, achei que vale super a pena para todo buscador espiritual, mesmo quem não tem ainda essa prática do Gayatri, né? Mas que possa aprofundar nesses ensinamentos que o Gayatri traz. Eu acho que lendo esse livro vai até dar mais vontade de entoar o Gayatri, né? Para quem ainda não tem essa prática. Enfim, mas vocês vão ver, realmente está muito profundo, está dividido por temas, sabe? Eu acho que vale super a pena fazer um estudo desse livro aqui, tá? Eu vou dar uma passada rápida para não demorar muito. Vou acelerar aqui um pouquinho, hein? Está bem didático, digamos assim. E agora, então, vou mostrar os links que eu estava falando. Aqui, ó. Então, recitação do Gayatri, essa que foi feita, tem música, a gente vai passar no final. Tem um discurso de Swami, que esse vídeo já existia, né? Mas está aqui também, porque é sobre o Gayatri. Então, tem esse outro, que é uma conversa interior, direcionada à Mãe Divina, que ficou como fosse uma meditação. E tem outros links, vamos dizer, relacionados, né? Esse é um capítulo do Sutra Bahini, que tem um tema que tem a ver, direcionado a isso, aí foi colocado aqui. E a Oração da Luz, do Edson Aquino, que todo mundo conhece, mas que também tem a ver com toda a proposta do livro. Tá bom? Então, são esses links que estão disponíveis. Os vídeos estarão disponíveis a seguir. Então, vou só ler essa falazinha aqui final do livro. Há canções que falam de Deus, há canções que falam com Deus, mas há uma especial que é o próprio Deus, o Gayatri Mantra. Om Sairam. Sairam, gratidão, Fernanda, pelas suas palavras. Agora vamos contar com a participação da Inês Romano, que irá falar sobre o papel do comitê de avaliação. Queridos irmãos e irmãs, existe esse comitê de avaliação de publicações, talvez alguns de vocês não tenham conhecimento disso, mas existe esse comitê, e o objetivo desse comitê é a análise de todas as publicações que a organização pretenda fazer, seja material escrito, audiovisual, sonoro. Então, esse material que é encaminhado pela Coordenação de Publicações ao Conselho Nacional do Brasil, né, para posterior publicação. Pode ser uma edição a ser feita pela Fundação SAI do Brasil, ou pode ser apenas, que é bastante importante, disponibilizado no site, né, nos canais das redes sociais. E esse comitê é integrado por 3 pessoas. Essas pessoas são sugeridas pela Coordenação de Publicações, e esse nome passa pela presidência, né, do Conselho Nacional. E quem são essas pessoas? São pessoas que, sabidamente, têm um grande conhecimento dos ensinamentos de Satya Sai Baba, e que, então, estão capazes de analisar uma proposta. Então,
esse comitê aprova, recomenda alguma alteração, se for o caso, ou então não recomenda para distribuição. E que obras são essas, né, que são encaminhadas para a nossa coordenação e depois encaminhadas à presidência? São obras escritas, não, claro, por Satya Sai Baba, mas são obras escritas por devotos sobre um tema que lhes é caro, comentando os ensinamentos de Sai Baba ou contando suas experiências. Então, são obras de autores que não são obras assinadas por Satya Sai Baba. E então, o que acontece? A pessoa propõe essa obra à coordenação de publicações, a coordenação de publicações envia ao comitê de avaliação, são 3 membros, como eu falei, pelo menos 2 deverão analisar essa obra, esse comitê faz um relatório, apresenta a coordenação de publicações e depois, tanto a obra como a análise do comitê são encaminhados para a presidência do Conselho Central. Atualmente, os 3 membros do comitê de avaliações são Willington Alcântara, a Andréa Lívia Fausto de Souza e a Raíssa Mendes. Esse comitê já foi integrado por outras pessoas, também de grande conhecimento, e quando elas não desejam mais continuar como membro do comitê, por razões particulares, é quando ela deixa de ser um membro desse comitê. Do ano passado até hoje, mas no ano passado foram submetidas 3 obras ao comitê. E esta obra que está sendo lançada hoje foi submetida à coordenação no ano passado, no final do ano passado, e após todo esse período de análise, relatórios, sugestões, então ele está vindo a público agora no mês de março de 2022. Então, esse comitê trabalha amorosamente, com muito interesse, com muito cuidado, porque tudo que é publicado pela organização precisa realmente ser bem revisado, estar muito bem fundamentado. Às vezes o autor não fundamenta bem, ou eventualmente pode dizer alguma coisa que não está de acordo com os ensinamentos, ou atribuir a Sai Baba alguma fala, alguma declaração que não houve, a pessoa às vezes confunde, né? Ou então citações não referenciadas, enfim, há uma série de critérios, existem diretrizes que orientam os membros desse comitê. Então, o comitê segue essas diretrizes e faz o seu trabalho com muito cuidado, que foi o que aconteceu com esta obra sobre o Gayatri Mantra, que realmente é um primor. Então, o comitê trabalhou com muito afinco e eu tenho certeza que essa obra está perfeita, pronta para ser bem compreendida e bem lida por todos. Sairam. Sairam, gratidão, Inês. Agora vamos contar com a participação da Berta Moradi, que vai falar sobre a importância do Gayatri Mantra. Ativei meu som. Sairam todo mundo. Então, Gayatri Mantra, o que é isso? É o mantra da iluminação. É o mantra mais conhecido, mais universal e mais poderoso que existe, e o mais antigo. É um mantra védico universal. Por que universal? Porque Baba cansou de dizer que não é nem para o hinduísmo, não é para a Índia, é para todo mundo. Mantra védico. Vamos começar com a palavra védico, que os Vedas nascem na hora da criação do universo,
quando surge o som Om, surge também os Vedas. Então, são radiações, vibrações, emanações que vão tomando nome e forma. Então, os Vedas estão aí desde o início desse mundo dos fenômenos. Né? A gente que não capta, os rishis captaram porque fizeram muita disciplina espiritual, fizeram muita meditação, então eles puderam captar. Swami disse que se a gente tivesse pureza, a gente também poderia captar esses sons cósmicos que trazem fórmulas específicas para a vida e para o conhecimento de Brahman, e trazem informações, né? Os Vedas são todos mantras que trazem para a gente informações. Então, vamos voltar para o mantra Gayatri. É um mantra dividido em 3 partes, né? Louvor, meditação e oração. Depois a gente vai ver, a gente já viu, né, a letra no início. Varenyam é a contemplação, Dhimahi é a meditação, e o Prachodayat é a inspiração, o apelo. Vamos ver um pouquinho o significado da palavra Gayatri. Gayatri, primeiro, é a deusa Gayatri, né? É uma deidade das primeiras. Então, agora que eu vou compartilhar a imagem, se tudo der certo. Para a gente falar junto com a imagem. Me avisem se deu certo. Deu certo? Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Então, só um minutinho. Tá. Então, todo mundo já viu uma imagem da deusa Gayatri, né? Então, o primeiro significado de Gayatri é essa deidade com essa forma, 5 cabeças, 10 olhos, 10 braços. Olha quantas coisas ela segura nas mãos, todas as armas, né? De Brahma, Vishnu e Shiva. E então já mostra o poder do Gayatri de proteção e o poder que desperta na gente das como é que se diz, está me escapando a palavra, não tem problema não. Então, eu só queria chamar a atenção, atrás de mim tem uma imagem de Gayatri também, às vezes ela é representada dessa forma, numa mão ela tem o livro, né, de conhecimento, e na outra mão ela tem, ela segura uma coisa que simboliza a cura. Então, às vezes, ela é manifestada com 10 braços, às vezes apenas como uma educadora e uma curandeira. Ela traz essa energia de cura. E vamos olhar, podem olhar mais um pouquinho para a imagem. Cada face tem uma cor. Cada face está olhando numa direção. Ela está sentada em cima de uma flor de lótus vermelha, símbolo da riqueza, da abundância, da prosperidade. E ainda em cima, perto do cisne, né? Que é o símbolo do discernimento. É um mantra que apela ao discernimento. E atrás dela tem o sol. Bom, mais ou menos isso. Eu vou descompartilhar, ou a gente pode ficar mais um pouquinho. Então, o primeiro significado da palavra Gayatri é a deidade. Então, quando a gente estiver entoando Gayatri, a gente pode meditar nesta imagem, porque o Gayatri tem um som, né? Tem um som. Vai ter som, vai criar imagens dentro da gente pelas palavras. Mas a gente pode meditar, quem não gosta de meditar na forma, pode meditar apenas na luz, porque é um mantra de luz. A gente pode meditar feito o sol, né? Essa energia que irradia. O primeiro sentido, né? Também tem que lembrar que é dito nos Vedas que Gayatri é a mãe dos Vedas. Não só a mãe dos Vedas, como também ela é a mãe de todas as métricas védicas.
que é isso, métrica? Então, métrica é uma combinação de sílabas com uma determinada melodia. O segundo significado de Gayatri é essa métrica, sempre vai ter 24 sílabas o Gayatri. Aqui a gente está falando do mantra Gayatri, da deidade Gayatri e Savitur, né? Mas qualquer mantra com essa métrica de 24 sílabas é também Gayatri. Então, a gente tem vários Gayatris para várias divindades, para várias deidades. Tem para Lakshmi, para Ganesha, para Rudra. É só ter essa mesma métrica. Então, o mantra Gayatri, ele tem essas 24 sílabas, mas é acrescentado no início o Bhur-Bhuva-Suvah, né? O plano da terra, o plano da atmosfera, o plano do céu, que é materialização, vibração e a frequência energética, a radiação, né? O plano material, o plano sutil e o plano causal. Depois vocês vão ver no livro, tem tudo muito bem explicadinho por Swami. Mas, assim, para saber que esse mantra, ele aborda todas as esferas de todos os mundos. Todos os mundos. Então, vamos, assim, para mais um detalhezinho sobre esse mantra. É muito importante, claro que a intenção vale, né? Um coração puro, tudo vale. Mas quem está estudando, é bom ter uma boa pronúncia, porque como são sons védicos, são mantra, mudando a pronúncia vai mudar, né, a vibração. E, por exemplo, no caso aqui no Brasil, a gente teria que tomar cuidado de não falar de... tem alguns cuidados que deveriam ser tomados, né? O terceiro item agora, eu vou descompartilhar. Ok. Tem uma Gayatri aqui atrás de mim, tá? Vamos falar um pouquinho da importância do mantra Gayatri. Quem está na organização sabe, né? Assim que a gente chega num centro Sai Baba, ou num grupo, ou num congresso da organização, o que é a primeira coisa que a gente escuta? A gente escuta a intuação do Gayatri Mantra. Antes de começar qualquer atividade, a gente entoa o quê? O Gayatri Mantra. Então, foi um mantra recomendado por Sai Baba, muito recomendado. Ele disse assim, vocês podem esquecer tudo, menos o Gayatri. Então, tamanha importância e tamanha potência tem o Gayatri. Então, e antigamente não era assim, né? Só as pessoas na iniciação recebiam o mantra. Inclusive, debaixo de um lençol, né? O guru passava para o aluno, ninguém podia ouvir. Hoje já mudou tudo. A gente chega na organização, já está tendo uma iniciação sobre o Gayatri, e Swami diz que esse é o segundo nascimento. O primeiro nascimento é quando a gente nasce do útero da nossa mãe, o segundo é quando a gente é iniciado no Gayatri, o terceiro, quando a gente começa a estudar os Vedas, e o quarto, quando a gente alcança o conhecimento de Brahman. Mas que mais? Por que é tão importante esse mantra? Primeiro, é um mantra de purificação. Realmente é um mantra de transformação. E eu acho que muitos já tiveram essa experiência de um dia, do nada, a gente pensar assim, mas como foi que aonde mesmo que eu comecei a mudar? Porque, às vezes, parece que a gente é uma outra pessoa. É um mantra muito poderoso e muito rápido para a transformação, se a gente entoar ele com concentração. Então, vou voltar a marcha ré um pouquinho. Mantra, eu não expliquei o que é mantra. O que é mantra? Baba diz que mantra, é aquilo que deve ser sondado pela mente. Tra é aquilo que liberta. Então, mantra é aquilo que liberta, se entoado com concentração. Tem que ter esse fator da concentração para dar um resultado. Então, voltando para a importância do Gayatri, é um mantra de purificação, é um mantra de proteção, dá para ver pelos braços, né, da deidade, é um mantra de realização de desejos
e é um mantra de iluminação. Ele também leva a gente para o estado de liberação. Aliás, esse mantra começou com Indra dando para... Ai, meu Deus, tomara que a memória não me está... Para Manu. Manu, que não queria estudar os textos, não queria estudar os shastras, nada. Ele foi sincero com Indra, aí Indra deu para ele esse mantra para ele se iluminar. E a gente sabe que cada mantra tem um rishi, tem um sábio, que revela para a gente o mantra. Todos os mantras têm também uma deidade. Então, o rishi do Gayatri é o Vishwamitra, que foi o guru de Rama, do próprio Rama. E a deidade do Gayatri é o Sol, Savitura. Voltando para a importância do Gayatri. Então, ao entoar o Gayatri, a gente também vai se limpando das impressões. Todo dia, e na nossa vida, e no nosso passado, desta vida e de outros, a gente carrega com a gente muitas impressões. O Gayatri vai varrendo tudo. Então, imagina, depois de acabar o dia, a gente entoando o Gayatri, como que vai limpar tudo isso, para manter a gente no estado de pureza. Pureza significa não misturado com impressões dos sentidos. Então, como é uma energia solar, apela à fonte da vida. Então, olha, hoje em dia tem tanta gente deprimida, com crise de pânico, de crise de ansiedade. Como é uma energia solar, é um remédio para todos esses transtornos mentais que a humanidade está passando. E detalhe, o Gayatri é cantado no plural, não é eu medito, é nós meditamos. Então, é benefício para toda a humanidade quem está entoando. Como é que estamos no tempo? Acho que já está bom, né? Deu 5 minutos? Charles? Passou bastante, Bia. Sairam, Om Sairam. Que o mantra abençoe a nós todos. Sairam, gratidão, Berta, pelas suas palavras. Agora vamos contar com a participação do Deus Det Júnior e da Carla Miller, que são coautores do livro. Vamos falar sobre como foi essa experiência de produzir esse livro. Amorosos Sairam a todos. Eu vou começar falando um pouco sobre a história desse livro, né? Como é que ele chegou até aqui. Mas antes eu vou compartilhar um pouquinho do que o Gayatri Mantra significa para mim. E queria começar dizendo que, aos meus olhos, eu me sinto muito agraciada pela graça divina de ter recebido o Gayatri Mantra ainda na adolescência e através de minha amada mãe, a mãe desse corpo. E minha mãe aprendeu o Gayatri com a mãe dela, a minha avó aprendeu com o professor Hermógenes, e professor Hermógenes aprendeu com o seu magnífico mergulho no yoga. E como ele mesmo disse, ele pôde perceber, reconhecer o esplendor do Gayatri Mantra somente através do contato que ele teve com a manifestação do Maha Yoga, a grande yoga na forma de nosso amado Sai, quando ele encontrou nos ensinamentos as revelações preciosíssimas que Swami nos deu sobre o Gayatri Mantra. Então, eu lembro como adolescente e as turbulências emocionais que quando eu cantava várias vezes o Gayatri, eu me sentia muito melhor. Eu tenho essa memória claríssima. Me sentia muito melhor. Eu saía daqueles estados ou de tristeza, ou ansiedade, ou seja o que for. Eu saía daquele estado mental. Eu lembro disso e isso alimentou um sentimento forte dentro de mim. E eu também lembro que minha avó dizia assim, esse é o mantra da luz, ele dissipa a escuridão, aumenta a inteligência e aquele que canta recebe uma proteção. Então,
era de informação, assim, do significado daquilo que eu estava cantando, que na época eu nem sabia o que era sânscrito, não sabia nada, eu só dizia que língua linda, porque me tocava, mas eu não sabia nada. Então, eu tinha esse sentimento. E um sentimento mais profundo era como se toda vez que eu lembrava de cantar, porque não era sempre, né? Mas quando eu lembrava de cantá-lo como uma oração, era como se eu estivesse conversando com Deus. Eu tinha esse nível de sentimento, sabe? Como se eu estivesse despertando um, uma proximidade com Deus. E naquela época, quando a gente queria saber mais sobre um assunto que nos atraía, além de cursos com as pessoas e, enfim, né, com essa troca, a gente recorria aos livros, né? Não existia internet com todas essas possibilidades de pesquisa, nem computador, não tinha nada disso. Então, eu lembro de um dia que eu estava na biblioteca lendo trechos da Bhagavad Gita, quando eu me deparo com Krishna dizendo que, dentre todos os mantras, ele era o próprio Gayatri Mantra. Meu Deus, como ler aquilo despertou uma voz interna de comunhão com a verdade. E foi muito marcante, porque eu comecei então a ver o Gayatri já com outros olhos. Um outro ponto marcante foi quando eu encontrei o Grupo Sai pela primeira vez, e na cerimônia que eu escuto o Gayatri Mantra sendo entoado. Depois de algum tempo, eu lembro que me aproximando mais, né, da literatura de Sai, descubro ele falando sobre o Gayatri Mantra e trazendo preciosidades maravilhosas. Então, a gente reuniu, fez um livreto, né? Eu adoro fazer compilações assim porque isso me fala tanta coisa, tão preciosa. E aí eu gosto muito de separar os assuntos para me organizar e trazer foco e poder mergulhar e exercitar, né, na prática com mais clareza. E aí eu fiz um livretinho pequenino, assim, do Gayatri, e para o nosso grupo Sai. E aí, logo em seguida, eu lembro que encontrei também na biblioteca do Ashram um livrinho amarelo, assim, em espanhol, do Gayatri Mantra, sobre os discursos, né? Só me falando sobre o Gayatri. E aí, eu lembro também que foi 2006, 2007, quando o Swami fez aquela chamada de propagação dos Vedas, que eu senti também dentro de mim, para, enfim, para mergulhar dentro das minhas possibilidades nesse chamado. E aí eu fui descobrir que, me aproximando dos estudos dos Vedas, eu fui descobrir que existem linhas védicas, tradições, enfim, que zelam o Gayatri Mantra, que dizem que o Gayatri Mantra não é para todos, que a pessoa, para aprender, ela tem que passar por uma iniciação e todo um processo. Mas o que faz a própria manifestação dos Vedas na forma de nosso amado Sai, né? O próprio Veda Purusha, o que ele vem? Ele vem dizendo que o Gayatri Mantra é para todos, que todos e qualquer um podem aprender a cantá-lo e dele se beneficiar. Swami trouxe revelações magistrais sobre o Gayatri, que nós temos o privilégio, a graça, a bênção de acessar, de internalizar, de vivenciar. E eu não sei, aos meus olhos, não vejo mais ninguém, né, que tenha trazido revelações tão profundas. A mãe dos Vedas,
Swami disse isso, que o Gayatri é a mãe dos Vedas, que você não precisa aprender a cantar nenhum outro mantra. Se você se mergulhar no Gayatri Mantra, você terá tudo. Então, é isso assim que eu queria falar. Eu tive experiências fortes de proteção, experiências muito fortes de condução também, mas só porque e só pelo fato de ter tido acesso a essas pérolas, essas gemas preciosas que Swami nos oferece. E num outro momento a gente pode compartilhar com certeza. Bom, mas agora vamos falar um pouco sobre a história do livro. Eu só fiz esse preâmbulo para vocês saberem como o Gayatri ele é forte para mim. Então, mais ou menos nessa época do ano passado, mais ou menos nessa época, comecei a trocar algumas mensagens com o Júnior, o Deusdete Júnior. Nós começamos a trocar algumas ideias, e aí, um dia ele me falou, olha, eu fiz uma compilação, eu peguei tudo que eu encontrei de Swami falando sobre o Gayatri e estou aqui, tenho aqui essa compilação. E eu falei, meu Deus, que maravilha, eu quero ver, quero ver essa compilação. Por quê? Porque eu já tinha feito um pequeno livreto, né, como falei para vocês. E aí ele me passou, me mostrou, e eu, quando olhei, falei, meu Deus, além do conteúdo imenso, muito mais do que eu já tinha visto e lido, ele trazia a reflexão das experiências que ele desenvolveu estudando e praticando o Gayatri Mantra. E eu fiquei muito, muito encantada, muito. E aí eu falei, nossa, vamos fazer um livro, isso aqui tem que ser disponibilizado para o maior número de pessoas, né? E nada como começar essa difusão, essa expansão, através da casa na qual tudo começou, né? Nós recebemos tantos benefícios da organização Shri Satya Sai e vamos oferecer a ela. Então, gente, foi assim. Nós mergulhamos meses e meses, né, Júnior, na formatação desse livro, alinhando, tentando alinhar o melhor possível uma organização estrutural de o que é o Gayatri, os seus benefícios, os aprofundamentos que Swami fez. Enfim, foi maravilhoso poder fazer esse trabalho, porque além dessa incrível troca, né? O Júnior passava mensagens quase que diárias, falando, olha, agora eu me inspirei e escrevi uma poesia, olha o que eu achei aqui, e isso foi muito, muito bom, muito nutridor e muito revelador. Então, Júnior, mais uma vez, eu agradeço por você ter sido esse instrumento difusor maravilhoso para trazer para nós inspiração. E eu vejo assim como trabalhar, né, nesse livro foi um reavivar do Gayatri Mantra no meu viver. Olha só, até rimou, mas foi um reavivar, foi um novo respirar, foi um novo olhar sobre a importância do Gayatri na nossa vida e da gente aproveitar essa bênção, né? Essa oferta divina que Swami nos traz. E assim, como falei para vocês, depois de vários meses trabalhando no livro, a gente terminou, entrou em contato com a Ananda muito bem acolheu, e inclusive trabalhou no livro com correções, com apontamentos, depois passou pela revisão da coordenação de publicações, tiveram outros apontamentos de outras pessoas, tudo para deixar
esse livro da melhor forma para ser oferecido para vocês. Então, nós somos muito, muito agradecidos a nosso amado Sai por essa grande bênção. Somos agradecidos a nosso amado Sai através de seus inúmeros instrumentos para que a gente possa, através desse livro, dessa compilação, poder usufruir aquilo que nos toca, que a gente possa se beneficiar, que a gente possa honrar o Gayatri Mantra em nossas vidas. E agora, Júnior, você podia falar um pouquinho sobre essas outras colaborações que fazem parte do livro e também, se você quiser falar, do que o Gayatri Mantra hoje representa na sua vida. Qual é o aspecto que mais brilha aí dentro de você? Om Sairam. Om Sairam a todos, que maravilha estar aqui com vocês, e eu posso dizer, não é, de coração que esse encontro já me encheu de alegria, uma alegria, eu estou sem palavras, né, porque são coisas maravilhosas, e agradeço imensamente a Carlinha por ter contado praticamente toda a história, não é? E pronto, eu fico mais leve e para contar apenas pequenos detalhes. Eu também sou um admirador das compilações, sou um compilador, essa é a minha forma de aprendizado também, desde que conheci Swami, há mais ou menos 20 anos, e compilei muitos assuntos, não é, que eu compartilho com amigos, com irmãos, e o Gayatri Mantra surgiu como uma ideia de ser compilado há 2 anos, mais ou menos, no início da pandemia, quando todos nós tivemos mais tempo, e eu já havia vindo praticando o Gayatri Mantra desde que conheci Swami, não é? Desde que eu comecei a ler, e eles sempre mencionando o Gayatri, e claro, também na organização, como a Berta falou, maravilhosamente. Então, o Gayatri Mantra realmente significou para mim, à primeira vista, uma possibilidade de purificação. E eu tenho assim um desejo espiritual e algumas dificuldades que eu encontrava durante a minha caminhada, não é, principalmente no início. Então eu abri os olhos assim para o Gayatri, como se fosse uma grande possibilidade de resolver algumas coisas que eu não conseguia nessa caminhada espiritual. Então eu segui à risca, né? A Swami dizia para cantá-lo de manhã, meio-dia, à noite, sempre que fosse possível, cantasse nas refeições, cantasse ao tomar banho, e era engraçado, eu estava tomando banho e as pessoas ouviam eu cantar o Gayatri Mantra, né? Cantava no trabalho, cantava andando na rua. Isso fazem 20 anos, né, que isso aconteceu. E surgiu esse desejo de fazer uma compilação do Gayatri. Eu acho que foi assim por coincidência, entre aspas, não é? Eu me deparei com algum texto, alguma coisa na internet, eu consigo traduzir do inglês, isso foi se aperfeiçoando com o passar dos anos, e pronto, comecei a procurar sobre o Gayatri, e os textos vieram com bastante facilidade. Então, a riqueza dos textos foram me encantando. E eu disse, Senhor, isso pode se tornar um livro. E aí foi como a Carlinha disse, nós fizemos contato, eu disse a ela e pronto, ela revelou também que o Gayatri é para ela uma paixão. E é interessante que durante esse processo, que agora está fazendo 1 ano, começou em março, eu comecei a receber assim, muitas inspirações por causa do meu interesse pelo tema, e era muito comum, eu às vezes acordava de madrugada com alguma ideia, eu já tinha o celular ali do lado e eu escrevia nele mesmo. De manhã eu ia ver o que eu havia escrito. Ou então, quando eu acordava, né, com a mente mais calma, né, vindo lá do sono profundo, né, da comunhão com o Atma, eu comecei a escrever também, tudo baseado
não só nesses textos que foram compilados, mas praticamente em todas as informações que eu havia absorvido durante esses 20 anos e que, de alguma forma, estavam ali dentro de mim como sementes. Essa é a parte do livro que vocês vão ler, da qual eu digo algumas coisas, algumas intuições, algumas percepções, todas alinhadas com as palavras de Swami, não é? E é fato que a entoação do Gayatri Mantra trouxe, como a Berta muito bem falou, um crescimento mais rápido, mais acelerado. Eu fiz algumas palestras, não é? Tive algumas conversas que me foram dadas a oportunidade de fazer com o Betinho, né, no canal do Centro Sai de Vila Isabel e no canal particular do Betinho, que é a Era do Avatar. Lá vocês já vão encontrar mais 2 e nós vamos continuar a falar. Mas o Gayatri hoje, como a Carlinha falou, o que significa o Gayatri Mantra para mim? Não é? O Gayatri Mantra hoje simboliza, para mim, o Sankalpa divino, a perfeita vontade de Deus, não é? É o Dharma, não é? Como se fosse um bumerangue que a divindade lança, não é? Que Deus, quando decidiu amar e ser amado, lançou um desejo através do Om, e ele tem um movimento específico de início, meio e fim, e o Gayatri conta isso. Quando nós dizemos Bhurrbhuva Swaha Tat Savitur, nós estamos expressando o nosso desejo de seguir este caminho de volta para casa. E se eu fosse reduzir bastante a minha experiência com o Gayatri Mantra, foi ao fato de eu ter me relacionado com Deus agora, de forma mais intensa, com o aspecto mãe, não é? Eu venho de uma tradição cristã e Deus era meu pai, pai, não tinha afinidade por mãe. Mas o Gayatri e os ensinamentos de Swami, que vocês vão encontrar no livro, manifestam e contam com clareza qual é o aspecto mãe. O Gayatri tem o aspecto mãe e o aspecto pai, os dois juntos. Vocês vão ver quando lerem. Mas nessa relação com a mãe, eu percebi o cuidado nesses 2 anos, o cuidado de dar à luz, de cuidar dos seus filhos como bebês, de dar alimento, de educar, de corrigir, de dar conforto, satisfação, segurança, proteção, salvação, e como aquela que segura pela mão e que está sempre presente a qualquer momento em que nós precisemos dela. E também o papel de mãe de realizar desejos, muitos desejos realizados. E interessante, os desejos que não foram realizados foram substituídos por algo melhor. E nesse contexto, este é o resumo. Eu me sinto profundamente amado. Isso eu busquei durante toda a minha vida, não é? Desde que nasci, com essa inclinação pela espiritualidade, e eu estava na fase de amar a Deus, mas eu via muito separado, e eu sofria. E foi assim que eu fui a Prashanti, com essa dor, não é? De querer estar junto do Senhor e querer conhecer um pouco desse amor que pudesse preencher o meu desejo por Ele. E o Gayatri Mantra realizou esse desejo. Hoje eu me sinto muito amado. O Gayatri Mantra enche o meu coração, de dia e de noite. E eu queria dizer a vocês que o Gayatri Mantra é para mim e para todas as pessoas, para toda a humanidade. O Gayatri é o segredo da fechadura que abre a porta da casa. O Gayatri é o segredo da fechadura que abre a porta do divino lar. De lá nós viemos e, ao entoar o Gayatri Mantra, nós vamos retornar a essa infinitude, a essa plenitude, a esta vastidão infinita, incomensurável e até inimaginável de amor. O Gayatri Mantra é a vontade de Deus, é o Sankalpa divino
de amar e ser amado. Quando ele amou, ele criou o universo. Ao retornarmos para casa e reconhecermos nele a fonte dessa vida, e ao termos esse desejo de amá-lo, nós estamos realizando a segunda parte do Sankalpa, que era amar a Deus. Om Sairam. Gratidão. Sairam, gratidão, Carlinha, gratidão, Deusdete, pelas palavras, muito boas palavras, muito inspiradoras. Agora vamos contar com a participação da Renata Lomba, que vai nos fazer um depoimento sobre o Gayatri Mantra. Sairam, Sairam a todos, Sairam a família maravilhosa. Primeiro, agradecer pelo convite, fiquei muito honrada. O Gayatri hoje faz parte do meu sadhana principal, o meu único quase sadhana. E é uma honra porque acabar de sentir experimentar esse banquete, né, do que a gente acabou de ouvir, Carlinha, Berta, Deusdete, maravilhoso, a gente tem trocado muito sobre o Gayatri também, mas nem sempre o Gayatri foi isso para mim. O Gayatri, inicialmente, era a cerimônia de antes de começar a cerimônia, era a oração de antes da cerimônia, né? Mas era oração em que Swami dava imensa importância e era uma pendência na minha vida. Quando que eu começaria verdadeiramente a recitar o Gayatri? Então, no início, não era uma prática, né? Não era um sadhana que eu tinha. Mas eu tive um momento muito, muito especial com o Gayatri, e muito pessoal, muito particular com o Gayatri. Há 3 anos atrás, eu tive uma daquelas experiências transcendentais que às vezes a gente tem, né? Que Swami dá um vislumbre rápido da nossa verdadeira natureza e que a gente fica em êxtase absoluto. E dessa vez foi um pouco diferente, eu tive uma sensação muito forte de uma presença muito forte. Mas dessa vez era a minha presença, era uma presença de mim mesma. E isso mudou muito a minha vida. Eu fiquei pelo menos uns 10 minutos nessa sensação de presença própria, e isso mudou muito a minha vida. E me fez querer buscar mais sobre isso. Eu passei muito tempo quietinha em função dessa experiência, que era apenas uma experiência, né? Uma experiência do ego também, mas uma experiência que foi divina. E Swami, na época, me fez sonhar com... Eu queria participar de satsang com algum mestre que estivesse vivo, que fosse da confiança de Swami. Swami me fez sonhar me levando até um mestre. Eu fui depois até esse mestre, fiquei por um tempo ali, aprendi muito. O Swami estava o tempo todo presente naquela experiência que eu estava tendo, em satsang, numa outra sanga. Swami estava ali o tempo todo, né? Mas, de repente, o tempo todo com o consentimento dele, mas, de repente, a mensagem daquele lugar já não estava mais de acordo com a mensagem de Swami. E eu comecei a pedir muito a Swami Swami começou a me mostrar isso, que a mensagem dele já não estava mais de acordo com o lugar que eu estava. E eu ia meio que botando debaixo do tapete, com a visão de que aquilo poderia ser uma quebra de padrões, uma quebra de paradigmas e tudo isso. No momento que isso se tornou muito intenso, eu quis sair do lugar e pedi muito a Swami, e sentia que Swami não estava mais ali, nem mesmo para ouvir isso, nem mesmo para esse clamor desse vazio imenso, né? E aí eu comecei a não saber mais o que fazer e comecei a pedir ao Gayatri. Eu comecei a pedir a mãe Gayatri que me afastasse do que não fosse a mensagem de Swami
E eu comecei um sadhana muito intenso de Gayatri pelo Dharma, a busca do Dharma pelo Gayatri. E intensifiquei muito, muito, muito as minhas práticas, que até então o Gayatri era apenas a cerimônia que abria, a oração que abria a cerimônia de domingo, né? E que Swami falava tanto que era a nossa mãe maior, e eu conseguia visualizar isso, conseguia sentir a importância do Gayatri, mas não conseguia experimentar verdadeiramente isso no coração. E com esse processo de me fechar única e exclusivamente no Gayatri, de lamento, de clamor e de absoluta dedicação e concentração ao mantra Gayatri, tudo que eu estava vivendo foi se dissolvendo completamente. E voltei a estar absolutamente, única e exclusivamente dentro da mensagem do meu mestre. Então foi de extrema importância. E descobri que o Gayatri era o verdadeiro satsang. O Gayatri, quando você começa a ter uma disciplina constante, absoluta, ele se torna sua mãe, seu pai, seu melhor amigo. E era o satsang que eu precisava. Ele começou a ter uma função investigativa durante a prática. A intensidade da repetição vai fazendo com que você consiga ter não só a concentração no mantra, mas a autoindagação de quem está ali recitando, quem recita o Gayatri. Então, isso começou a ficar muito forte. Milhares de vezes, nós todos que recitamos, sabemos que a mente galopa para um lado, né? As pontinhas vão passando no dedo, os lábios vão recitando, a mente, às vezes, galopa como um cavalo louco, e existe algo que percebe a mente indo, a continha passando nos dedos, o Gayatri saindo pelos lábios, e alguém que percebe isso isso tudo acontecendo. Então, eu comecei a perceber que o Gayatri poderia ser um grande aliado na autoinvestigação durante a sua recitação. Então, ele passou a ser o meu satsang verdadeiro. As milhares de vezes em que você está num bliss absoluto, recitando, e você vê o seu ego querendo ter a autoria daquele momento também, né? E você percebe isso. Eu costumo colocar a Swami com os olhos bem intensos em frente no meu altar enquanto eu recito. Então, eu percebo que a gente tem a necessidade de fechar os olhos na hora do Gayatri. E todas as vezes que a mente sai da contemplação do significado, eu abro os olhos e encontro os olhos de Swami, e Swami me traz de volta. Aí você recita e começa de novo a entrar dentro dessa contemplação. Quando começa a mente viajar, eu abro os olhos e encontro os olhos de Swami. Então, isso é uma dica assim, de quem é novato, assim como eu, né? Quem tem a mente inquieta, você não só ter uma imagem de Swami grande, mas ter a imagem dos olhos de Swami na hora da recitação do Gayatri. Ele queima a mente quando a mente galopa. Ele te traz de volta para a contemplação absoluta dele no som, né? Então, hoje é o meu sadhana principal. Quando me convidaram para falar aqui, eu intensifiquei mais ainda a prática, né? Porque eu acho que a gente não pode falar de nada que não seja verdadeiramente vivenciado. Assim como Deus Det, que tem a prática dele com Gayatri, eu tenho também, eu desperto com o despertador tocando Swami, cantando Gayatri. Uma dica que assim que eu deixo para quem puder, né, o meu despertador toca o Gayatri de 3 em 3 horas. Swami entra cantando Gayatri onde quer que eu esteja. E aí eu percebo que às vezes eu estou em situações conflituosas, em alguma coisa, e de repente começa o som do Gayatri no meu celular. Às vezes estou num lugar bonito, olhando a lua, olhando, né, e entra o Swami. É sempre uma surpresa.
e é sempre uma grata surpresa, né? Ele entra sempre nos contextos mais importantes, mais sublimes. Eu estava esperando há muito tempo esse livro, Deus Dete Sabe. Acho que é um néctar, acho que é uma maravilha, acho que é tudo que a gente precisa. Vem principalmente vem do coração mesmo dele, a gente fala muito sobre isso. E uma última coisa, que é algo que eu tenho praticado, eu não sei se Deus Dete fala no livro, mas ele ensinou a fazer uns gestos junto com o Gayatri. Tem um videozinho dele na praia fazendo, super bonito. E esses gestos, é impressionante, quando a gente faz o Gayatri com os gestos, os sentidos ficam totalmente sob controle. E a gente não perde a concentração. Então, os que não experimentaram ainda, Deus Dete, eu não sei se já divulgou esse vídeo com gestos, mas é impressionante como os nossos sentidos ficam completamente estabilizados quando você está com os lábios entoando, o pensamento em Deus e os gestos, o tato envolvido nessa contemplação. Então, quem ainda não experimentou, recomendo, que é muito bom. Para isso, agradeço muito. Cantemos o Gayatri muito, 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 em todas as circunstâncias, o tempo todo. É verdadeiramente a chave. Não sairão. Rê, você não quer demonstrar uma vez o gesto? Demonstro. Então Será faz. que não sei? O autor, né? O autor está aí, né? Om Bhurbhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. É isso. Sairão. Sairã, gratidão, Renatinha, pelas palavras, pelos gestos, pelas experiências. Agora vamos assistir a um vídeo com músicas relacionadas ao Gayatri Mantra. Ó Mãe Divina, fonte de luz, dissipa a escuridão da ignorância dos nossos corações, revela-nos o verdadeiro ser. Ó Mãe Divina, fonte de luz, dissipa a escuridão da ignorância dos nossos corações, revela-nos o verdadeiro ser. Dá-nos um claro intelecto, onde a verdade suprema possa se refletir, possa se refletir, possa se refletir sua verdade. Doce Mãe, Mãe Divina.
revela-nos o verdadeiro ser, dá-nos um claro intelecto, onde a verdade suprema possa se refletir, possa se refletir, possa se refletir sua verdade. Doce mãe, mãe divina, mãe divina, doce mãe, mãe divina, mãe divina, doce mãe divina, mãe divina, doce mãe, mãe divina. Mãe divina, afasta a escuridão dos nossos corações e ilumina o nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto, onde a tua verdade possa sempre se refletir. Ó Mãe Divina, afasta a escuridão dos nossos corações e ilumina o nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto, onde a tua verdade possa sempre se refletir. Ó Mãe Divina. Sairan, belas músicas que me fizeram lembrar de um ensinamento espiritual que diz que o meio mais rápido de realizar Deus é verter lágrimas por Ele. E pela nossa querida Mãe Gayatri, realmente nós temos uma grande oportunidade de verter lágrimas através do estudo, dos ensinamentos que podem ser realizados através da leitura desse maravilhoso livro e também através da recitação desse maravilhoso mantra. Gostaria de agradecer a todos que participaram aqui desse nosso encontro. Om Shri Sairam. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Sarasai Baba Ji ki
Jay! É a senha para abrir o microfone. Jay! Sairam. Jay. Sairam.